Olá, meu nome é Tamires Roberto Serafim. Hoje esse trabalho é da matéria Fundamentos de Eletromagnetismo, da turma atual da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vamos falar da aplicação do princípio de superposição no cálculo do campo elétrico. Primeiramente, o que é um campo elétrico? Um campo elétrico ele é definido como a força elétrica por unidade de carga. A direção do campo elétrico define a direção da força elétrica que uma carga possui, que surge ali entre duas cargas que estão se relacionando. Ele é definido como magnetesa vetorial, por isso tem módulo, direção e sentido. E segue a lei de Coulomb quando se tem um movimento ali dentro do sistema. Assim, usaríamos muitas vezes um sistema de coordenadas para calcularmos esse campo, com variáveis que possuem direção, módulo e sentido. Aqui nós temos o campo elétrico de uma carga pontual negativa e de uma carga pontual positiva. Essas linhas aqui são a representação do campo elétrico. Nas cargas positivas, o campo elétrico aponta para fora da carga, para longe da carga, se afastando dessa carga. E na carga negativa, essas linhas de campo, o campo elétrico aponta para dentro da carga, em direção à carga. Então, essa é uma representação do campo elétrico em cargas positivas e em cargas negativas. Bom, nós sabemos que as cargas elétricas elementares, apesar de ser quantizadas, elas podem se juntar e formarem diferentes tipos de distribuição de cargas. Estas distribuições são divididas em dois grupos. O primeiro é a distribuição discreta, ou a distribuição pontual, e a outra é a distribuição contínua. A distribuição de cargas contínuas se divide em três. Nós temos as distribuições lineares, as distribuições superficiais e as distribuições volumétricas. Bom, a distribuição linear são cargas em fios ou bastões, por exemplo, em que elas se distribuem por todo aquele bastão ou fio. São quantas cargas por unidade de comprimento? Quantas cargas por unidade de comprimento? Coulomb por metro. A distribuição superficial, em que as cargas estão sobre uma placa. Por exemplo, imagina uma placa redonda pintada de vermelho. Essa tinta vermelha, que está sobre toda a área da placa, seria a distribuição de cargas contínuas superficialmente. Eu vou ter ali cargas por unidade de área, Coulomb por metro quadrado. E na distribuição volumétrica, nós temos as distribuições de cargas por unidade de volume, ou seja, Coulomb por metro cúbico. Então, essas são as distribuições contínuas de carga. Então, nós temos três tipos de distribuições de cargas contínuas. Nós temos o exemplo, a representação da distribuição de cada uma dessas cargas. Bom, agora nós vamos ver o princípio de superposição. O que é o princípio de superposição? O princípio de superposição indica que o efeito produzido por um sistema é a soma dos efeitos de cada um desses elementos desse sistema. Ou seja, cada carga influencia no campo resultante. Esse é basicamente o conceito do princípio de superposição. Então, se eu tenho ali um sistema com várias cargas, a carga resultante vai ser a somatória de cada campo dessas cargas. Então, o princípio de superposição é exatamente isso. É que o efeito produzido por um sistema, então o efeito produzido por todo esse sistema, é a soma dos efeitos de cada elemento desse sistema. Então, esse é o nosso princípio de superposição. E, bom, como podemos usar o princípio de superposição para calcular o campo elétrico? O campo elétrico de distribuição de cargas contínuas. Bom, pelo princípio de superposição, vimos que o campo elétrico que exerce sobre uma carga, uma carga de prova, que é zero, por exemplo, é dada pela soma dos campos elétricos de cada carga individual, como se as demais não existissem. Exatamente aqui. Então, o campo elétrico que exerce sobre uma carga de prova, uma carga que é zero, por exemplo,
é dada pela soma de cada campo elétrico dessas cargas aqui de todo o sistema, como se as decimais não existissem. Com isso, nós chegamos a essa equação. Seguindo esse princípio aqui, chegamos a essa equação, que só depende da distribuição das cargas Q1, Q2 até Qn e das suas instâncias ao ponto onde Q0 se encontra. Assim, para calcular o campo elétrico de distribuição de cargas contínuas, usaremos o princípio da superposição, que seria o cálculo do campo de cada carga e a sua somatória indicaria o campo elétrico final. Então, nós calculamos o campo elétrico de uma carga e relacionamos com a carga total do sistema, em uma distribuição homogênea. Então, a gente só pode fazer essa relação de uma carga, representando a carga de toda a distribuição ali, de todo o sistema, se for uma distribuição homogênea, dentro de uma distribuição linear, volumétrica ou superficial. Nós obtemos, assim, o campo elétrico resultante, sem a necessidade de calcular o campo de cada carga. Ou seja, o que eu quero dizer? Que para conhecer o campo resultante, nós devemos integrar sobre todos os elementos da carga, que é exatamente onde entra o princípio da superposição. Nós usamos a integração para poder resolvermos esse cálculo. Basta nós definirmos um sistema de coordenadas, escrever todos os termos do campo elétrico de um elemento infinitesimal, por exemplo, em termos dos vetores corretos, e entregar no volume de cargas. E assim nós chegamos a essa equação. Exatamente aqui, olha. Integração das cargas relacionado com a distância entre as cargas, que são uma das equações que nós usamos. Essa é uma das equações que nós usamos, dependendo da situação, dependendo de como é a distribuição de carga. Lembrando que tudo isso só é possível com uma distribuição homogênea das cargas. Nós podemos usar para comprovarmos que acertamos, que conseguimos concluir o cálculo do campo elétrico usando uma carga de prova, por exemplo, como eu coloquei aqui, desenhei aqui. Nós usamos essa carga de prova e analisamos o efeito que essa carga sofreria se fosse submetida a esse campo elétrico, a esse campo que nós calculamos. Então, seria a força que ele sofreria e assim poderíamos observar se o cálculo do campo elétrico está correto. Então, a gente observa ali qual que seria a reação da carga de prova se fosse submetida a esse campo elétrico. Bom, aqui acaba a apresentação. Então, esse foi um pouquinho sobre a aplicação do princípio de superposição no cálculo do campo elétrico. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigada.